E quando o cartório olha assim para mim, coraçãozinho peludo, cartório, coração peludo, ele olha assim para mim e fala assim: esse tipo de retificação é só judicial. Professor, eu sei que se eu jogar esse procedimento de retificação no judicial, vai demorar 3 anos. Só que o meu cliente já tem um comprador para o imóvel. E esse comprador vai precisar fazer o quê? Ele precisa financiar, e para ele financiar, a matrícula tem que estar redonda. Professor, socorro. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, bem a fundo, inclusive com julgado do Superior Tribunal de Justiça. Então, julgado para a gente fundamentar um bom pedido, para a gente fazer o bom combate. Né? Um bom combate, o que é o bom combate? Com argumento, com parcimônia, mostrando conhecimento. Advogado que chega nos cartórios sem conhecimento, ah, meu Deus, sofre, hein, com os coraçõezinhos peludos. Sofre, sofre. Meus alunos, graças ao conhecimento, à dedicação deles, estão se dando bem. Estão fazendo as usucapiões extrajudiciais. Agora estou ouvindo dizer, estou ouvindo aluno me dizendo, o professor acredita que o cartório aqui falou que não vai fazer a adjudicação compulsória extrajudicial enquanto o Conselho Nacional de Justiça não regulamentar a lei. Gente, quando que para uma lei ter eficácia precisa da regulamentação? Que absurdo, né? Que absurdo. Que absurdo isso. Mas por quê? Porque os coraçõezinhos peludos são assim. Se a gente não chegar a debruçar conhecimento, jogar ali para eles a solução, eles vão só trazer pepinos. Por isso que eu faço a brincadeira muito saudável, corações peludos. Ficam procurando pelo em ovo. Se a gente não sabe aparar esses pelos, vamos chamar assim, eles nos dobram e jogam a sua carreira da advocacia lá para o judiciário, onde vai demorar horrores. Então, vamos trabalhar isso hoje. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, queridos alunos, queridas alunas, eu faço uma brincadeira aqui com vocês, uma outra brincadeira, que é assim. O cartório de registro de imóveis, as matrículas dos imóveis, as transcrições dos imóveis são como essa caneta. Presta atenção nisso daqui para você entender a lógica do porquê que nós temos que corrigir matrículas. E eu quero muita atenção de vocês. Parece muito simples, muito fácil o que eu vou dizer, mas essa é a lógica que eu quero que você entenda, querido aluno, querida aluna. Tudo que nós levarmos no cartório, então vamos falar, o que nós levamos para um cartório? Uma escritura, respondam sim. Levamos escritura pública? Sim. Levamos um ofício comunicando indisponibilidade do bem? Responda sim. Sim. Levamos o mandado de levantamento de penhora? Sim. Levamos formal de partilha? Sim. Levamos um contrato particular, uma promessa de compra e venda? Sim. Um contrato de aluguel para ser averbado na matrícula do imóvel, para dar publicidade? Levamos isso para ser registrado? Sim. Então, presta atenção aqui no professor. Tudo que nós levarmos para o cartório, tudo, exatamente tudo, queridos alunos, não tem exceção no que o professor vai falar. O cartório vai pegar a matrícula, que é essa caneta. Prestem atenção aqui, que vai ajudar bastante vocês, tá? Vamos falar, a escritura pública é a tampa da caneta. Tudo que a gente leva no cartório, o cartório vai pegar o título. Então, eu vou dar o exemplo do cotidiano, tá? Vai pegar aqui a escritura pública. A escritura pública, e ele vai analisar assim, ó, ele vai ver, a escritura pública encaixa na matrícula? Quando a gente estuda na teoria de registros públicos, né? Tem muito curso aí de direito imobiliário, que é muito teórico, né? Quando a gente pega e estuda na doutrina, a doutrina fala que quando o cartório analisa o título com a matrícula, quando o cartório analisa se há um encaixe perfeito, vocês vão até ouvir o barulhinho. Ouviram? Encaixou perfeito. O cartório, o trabalho do cartório, quando ele faz isso, ele fala assim, ó, o cartório qualificou o título. É um trabalho de qualificação. Para você entender o dia a dia. Então, tudo que entra no cartório será qualificado. O que é qualificado? Ó, em poucas palavras, encaixa com a tampa da caneta ou não? Agora respondam não. Por quê? Se a matrícula é essa, presta atenção aqui no professor, se a matrícula é essa caneta, e eu levar essa tampa, olha aqui,
essa tampa encaixa aqui? Fala, não. Olha como que ela cai. Essa tampa encaixa? Não, ela não encaixa. Professor, não encaixa. O que o cartório faz? A famosa nota de devolução. O cartório vai falar assim, não, o título que você me trouxe não corresponde à matrícula. Mas, preste atenção aqui, muitas vezes, queridos alunos, queridas alunas, o problema não está no título, o erro não está no título. E o que eu vou trabalhar com vocês hoje é quando o erro está na própria matrícula do imóvel. Ah, professor, mas eles são, às vezes, tão corações peludos que eu nem consigo imaginar que um cartório possa errar uma matrícula. Gente, onde tem ser humano, é passível de erro. Ah, então, professor, eu levo esse título. E o título seria para encaixar nessa matrícula. Mas olha como que não encaixa, cai. Então, professor, o meu trabalho, eu tenho certeza que o título, o formal de partilha, a escritura pública, não importa o título, está correto, está perfeito. O problema está na matrícula. O trabalho nosso, então, vai ser manter o título. Aí, o que nós vamos fazer? Corrigir a matrícula. O que é corrigir a matrícula? E aí eu vou falar o procedimento para você. Nós vamos trabalhar para corrigir essa matrícula. Uma vez que corrigimos a matrícula, olha aqui agora a matrícula corrigida. Olha aqui a matrícula corrigida. Olhem aqui, todos para mim aqui. Olha que matrícula linda. Olha o título. Agora encaixa? Professor, encaixou. Ó, não cai mais. Professor, está perfeito. Não está caindo mais. Por quê? Porque nós corrigimos a matrícula. Lembra? Quando chegamos no cartório, nós tínhamos uma transcrição ou uma matrícula que estava assim. E o problema grande da matrícula, o problema desse caso específico nosso, era a matrícula. Então, o título nunca ia encaixar nessa matrícula. Para isso, o que nós fazemos? Retificamos a matrícula, corrigimos a matrícula. Olha que matrícula bonita que ficou. Ficou até mais fininha, né? Emagrecemos a matrícula, reduzimos a área que constava, porque a área constava errada, por exemplo. E aí, o título encaixa. Queridos alunos, falando bastante sério, corrigir a matrícula é exatamente essa função que tem de fazer com que aquele documento no cartório de registro de imóveis tão importante, o trabalho final do advogado que regulariza qualquer problema de imóvel é o quê? Muitas vezes, criar uma matrícula com o nome do cliente. Então, esse documento, ele tem que representar a verdade. Ele tem que estar redondo. Quer ver um exemplo? Se o proprietário registral, aquele que consta o nome na matrícula, que a gente sabe que no Brasil o proprietário é só isso, é só quem tem um nome nesse documento chamado matrícula. O proprietário registral, lá na matrícula, consta que ele é casado, mas ele está viúvo hoje. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir essa matrícula. O proprietário registral, a proprietária registral, consta que ela é solteira, mas atualmente ela é casada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar, eu tenho que corrigir essa matrícula. Por quê? Porque tudo que eu levar para uma matrícula desatualizada não será registrado e nem averbado. São as famosas notas de devolução. O cartório fala, olha, para eu registrar esse título, você tem que constar que ele é viúvo. Então, vocês entenderam a lógica? Por que eu tenho que retificar, corrigir matrícula? Porque se a matrícula está desatualizada por qualquer situação, eu tenho que atualizar para que ela possa receber títulos, para que aquele imóvel possa ser financiado, para que aquele imóvel possa ser inventariado, para que aquele imóvel possa ser partilhado num divórcio, por exemplo, para que aquele imóvel sirva de garantia numa cédula hipotecária, por exemplo. Então, o que eu quero que vocês saibam é que uma matrícula desatualizada, ela diminui um dos poderes da propriedade, até mesmo o de dispor do bem. Eu não consigo vender um imóvel que tem uma matrícula desatualizada. Eu não consigo dar esse imóvel em garantia. Eu não consigo partilhar um imóvel que a matrícula está errada ou desatualizada.